O bate-papo hoje é com o meu amigo Maurício Figueiredo. Ele tem uma história muito legal de vida, ele que é o CEO da Almaroma. Mas eu quero passar aqui alguns momentos que o trouxeram para a Almaroma nos últimos 20 e poucos anos, incluindo aí casamento, graduação, empresa que você passou. Mas primeiro, seja bem-vindo, Maurício. É um prazer estar aqui na Almaroma. Nós estamos aqui no espaço Almaroma, muito gostoso. Almoçamos aqui, fomos super bem recebidos. Aliás, para mim é a terceira vez que eu venho, né? E para o João, que é o nosso técnico audiovisual aqui, cinegrafista, é a primeira vez e estamos de novo super felizes por estarmos aqui. Que bom. Obrigado. Muito importante tê-los aqui. Quanto mais gente conhecer o nosso projeto, melhor será. E é um prazer estar aqui com vocês. E esse projeto é muito legal, já quero entrar daqui a pouquinho para falar do Almaroma, mas vou falar um pouquinho de você, né? Engenheiro eletrônico graduado pela FEI, pós em administração e marketing na ESPM, fez MBA em administração na Fundação Getúlio Vargas, casado com a Adriana, pai da Isabela e da Giovana, nas horas vagas é meu amigo e trabalhamos juntos em alguns projetos, um deles, um que eu gosto bastante, que é a ABINC, a Associação Brasileira da Internet das Coisas. Você acha tempo para tudo, inclusive para gravar esse bate-papo aqui, que o objetivo que é? Falar um pouquinho da Almaroma. Agora deixa eu falar um pouquinho da tua carreira, né? Você começou na área de automação industrial na Siemens, isso você entrou no projeto Trainee, né? Muita gente conhece o projeto Trainee, são aqueles jovens que estão em idade acadêmica, né? Fazendo a faculdade. Depois você foi para uma empresa que se tornou a Thales, trabalhando aí no segmento já de tecnologia, né? Chip bancário, segurança, né? Chip telefônico. Depois foi para a Technicolor, mas na área de Connect Home, né? Todo mundo conhece a Technicolor pelos filmes, né, de Hollywood, a Technicolor é responsável pela colorização dos filmes, né? Depois você foi trabalhar em outras áreas, passando aí por venda de café, venda de chocolate de grandes empresas, investidores. Depois trabalhou como consultor para chineses que queriam fazer negócios com a América Latina, especificamente o Brasil. E aí você foi para uma outra área, que é a área de feiras e negócios, trabalhando na empresa Informa Market, lá com o nosso amigo Hermano Pinto, a quem mandamos um forte abraço. E finalmente, saindo da Informa, você veio para a Almaroma, uma carreira de 20 e poucos anos, e a Almaroma seguindo num caminho completamente diferente. E eu acho que tem a ver com dois momentos da sua vida. Um aos 13 anos, quando você participou voluntariamente no colégio que você estudava no sul do Brasil, né? Na região sul do Brasil, em Santa Catarina, não foi isso? Isso, em Lages. Em Lages, onde você ajudou um repórter de uma emissora que precisava fazer uma cirurgia, né, de correção visual, porque estava perdendo a visão. Você e um outro colega foram, né, levantar recursos. Aos 13 anos de idade você saiu, né, levantando essa bandeira da causa para ajudar o próximo. E aí a sua esposa, que é fonoaudióloga, a Adriana, que nos cede o Maurício para esse bate-papo, claro. A quem eu conheço, eu acho ela simpatia também. Que é fonoaudióloga para pessoas com deficiência. Ela se especializou na área de pessoas com deficiência. E assim, fiz toda essa apresentação porque eu acredito que de alguma maneira a Adriana e o trabalho dela com pessoas com deficiência trouxeram talvez à tona essa possibilidade de você unir o teu desejo por ajudar o próximo e trabalhar com pessoas com deficiência. Inclusive, eu até tive um aprendizado bem legal hoje com o Maurício, porque a gente chama essas pessoas de pessoas especiais. E na verdade o correto é falar pessoas com deficiência e sem nenhum demérito. Mas nós que somos leigos, talvez um pouco mais leigos nesse assunto, ficamos às vezes cheios de dedos, assim, como abordar isso, como falar com essas pessoas, como nos referir a elas. E o correto, Maurício, é pessoa com deficiência, é isso mesmo? Isso mesmo. Agora fala um pouquinho desse trabalho da Almaroma, porque a Almaroma é um espaço físico multidisciplinar, então tem coworking, tem café bistrô, tem almoço, tem espaço para eventos. Fala um pouquinho da Almaroma pra Vamos gente. começar pelo nome, Vamos para lá. o pessoal entender. Primeiro, Almaroma, como vocês estão vendo ali. Alma, porque tem um propósito, ele tem um propósito muito maior. Aroma, porque ele envolve quando as pessoas ficam sabendo desse propósito. E de trás para frente é amor. Então, tem algo que diz. E aquele símbolo, que é um coração, meio que mapa do Brasil, que é a fumacinha, é justamente conquistando o mundo. A gente não quer ficar limitado simplesmente ao Brasil. A gente quer crescer. Depois eu explico um pouquinho. Já temos anjos investidores em 3 países diferentes. Então, isso é muito importante para nós. Já são as sementinhas para o futuro. E o que faz essencialmente a Almaroma? O conceito, a pergunta eu sempre fui de tecnologia, mas eu queria fazer algo, passar pela Terra, fazendo algo em prol do próximo. Então, eu pedia sempre inspiração a Deus para que me iluminasse e desse essa orientação. E a orientação veio. Então, vinha eu tomando banho, vinha eu dirigindo,
E surgiu a ideia, como você mesmo falou, eu trabalhei com café, com chocolate, e aí me veio a ideia das bikes onde eu possa colocar pessoas com deficiência para trabalharem e também pessoas, idosos e outros grupos que não têm acesso ao mercado de trabalho. Porque a grande pergunta é, quando nós somos pais, a primeira preocupação que a gente tem é viver o suficiente para formar o filho. Verdade. E quando você é pai de um PCD, uma pessoa com deficiência, é viver mais do que esse filho, porque você não sabe na tua ausência quem vai cuidar. Então a Almaroma nasceu com esse propósito. Nós somos uma empresa do setor 2,5, ou seja, é uma empresa que tem que gerar lucro sim para os seus acionistas, lucro sim para os seus investidores e que tem conceitos do setor 3, que são as ONGs, ou seja, sustentabilidade, inclusão. Então a gente já nasceu preservação da natureza e aquela coisa toda. Ou seja, a gente tem uma preocupação muito forte com o próximo, com o ser humano, com a natureza, com a ética. E é por isso que nós somos uma empresa do setor 2,5. Essa sigla nasceu com Yunus, quando criou o Banco pro Pobre. Então, era uma empresa do setor 2,5. Foi ali que nasceu isso, lá nos Estados Unidos. Não existe específico, né? Não existe regulamentação para isso. Eu espero que um dia tenha, para a gente ter diferenciais em termos de impostos e taxas e tudo mais, mas ainda não tem. Então, foi assim que nasceu a Almaroma. E aí, o nosso propósito é esse, incluir pessoas com deficiência, idosos e outros grupos, treiná-los e colocá-los no mercado de trabalho, fazendo o que eles gostam, seja através desses quadros que vocês estão vendo aqui. Lindos, né? Porque são pessoas com deficiência, a Marcela, deficiência intelectual, a Marcela e o Francisco, são apaixonantes, só quem conhece. Conheci ambos e me impressionei. O Francisco adora dar abraço, aliás. Francisco, se você estiver nos vendo agora, obrigado pelos abraços, foram muito legais. E a Marcela, que é o nosso amorzinho também. Também conheci um doce menino. São Paulina, como eu, louca pelo São também. Paulo. Então, nós, né? E ela é um amorzinho de pessoa, é uma artista nata. Então, fora os outros que temos aqui também, Renata, Ana, ou seja, Tamires, que está em todos os eventos conosco, que ela faz pão de mel também, biscoitinhos. O Matheus, que vocês estão vendo aqui, ele é fornecedor nosso, tem trissomia 21, síndrome de Down. Então, Eu conheci o Matheus e ele tem um discurso tão legal para apresentar a gente. Olha, eu sou o Matheus, eu faço os biscoitos. Eu parei assim, eu falei, gente, que bacana. E esse trabalho de preparação que as famílias, né, que as entidades fazem, é sensacional. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta que pode parecer ser óbvia, mas não é tão óbvia assim. Quão difícil é trabalhar em prol de quem é PCD? Olha, eu só concluindo aqui um pouquinho antes, eu já vou falar isso e você vai entender como eu vou falar. Essa turminha, então, como eu estava falando, o propósito é incluir no mercado de trabalho, seja através de trabalho efetivamente, que eles têm essa habilidade que gostem principalmente, ou através do que eles fazem com amor, que são produtos deles, desde que tenham qualidade, procedência e clareza no que estão fazendo. Por quê? Porque ele transforma a vida dessas pessoas. Então ele é transformador porque ele coloca no mercado de trabalho, ele dá uma renda. Lembra no começo eu falei, normalmente as famílias perdem o poder aquisitivo, aqui ele conquista de volta, ele conquista integridade, ele tem um nome, ele tem um cartão de crédito que geralmente não tem, então a gente está buscando até alguns parceiros, já estamos conversando para ter um cartão inclusivo efetivamente, ou seja, todos nós vamos poder ter. Aqui é inclusão, não é segregação. Então, todos temos problemas, todos temos deficiências, alguns aparentes, outros não. Mas duvido que alguém não tenha. Então, o que a gente quer é a lei do equilíbrio. Eu aprendo com você no seu tempo, você aprende comigo no meu tempo. Essa é a grande questão. Então, e cada um com as suas diferenças. E aí, quando você pergunta qual a dificuldade de colocar essa turma, é grande. É o que eu falo, você preferiria estar, não você que eu sei que gostaria de estar aqui, como já veio, já está presente hoje aqui. Mas normalmente as pessoas preferem ir para um dia de praia, para um São Paulo Fashion Week ou para o primeiro bazar inclusivo aqui nosso. Agora, Maurício, você acredita que a sociedade, nós estamos despreparados, naturalmente fomos, as nossas gerações, o pessoal que tem 30, 40, 50 anos, não está preparado para lidar normalmente com a pessoa com deficiência, seja ela em qualquer nível? Olha, tem isso também. Mas é questão de educação. Mas será que é por isso essa não educação? Não vou dizer falta de educação. Não, são dois fatores. E o despreparo? Lembre-se que antigamente as pessoas, ainda hoje,
esconde os seus filhos com deficiência. Verdade. Escondem. Eu tenho exemplos disso. Eu também conheci. Então, eles preferem, ou porque ele tem um grau muito elevado de deficiência, fisicamente ou intelectualmente, aí dá trabalho, quando tem que sair, preferem ficar isolados. E alguns por vergonha, não querem mostrar seus filhos. E isso era muito frequente antigamente. Viviam escondidos dentro de casas, e antes eram casas, agora é verticalização, né? Então, e médicos iam até a casa. Hoje já mudou, você tem que ir até o médico, ainda tem médico família. E aí o mercado começou a mudar, e essas pessoas começaram a enfrentar. Não, eu tenho que mostrar meu filho, eu não posso me esconder, eu tenho que incluí-lo na sociedade. Antigamente eles viviam muito poucos também, até 20, 30 anos, ou até menos. Hoje estão passando dos 60 anos. Então, como é que vai esconder passando dos 60? É mais difícil. Como é que vai suportar uma família, o rendimento, se um pai ou uma mãe teve que trabalhar? E geralmente os pais abandonam essas famílias. Você sabe que eu conheci dois casos. É raro quando você tem um casal unido em prol daquele filho. Algumas vezes os pais abandonam. Eu tive dois casos muito próximos. Eu era adolescente, eu ia ter menos, até 10, 12 anos eu tinha. E eu fui na casa, né, de uns amigos da minha mãe, dos meus pais. E eu precisei ir no banheiro, criança, né? Corre para lá, bebe suco, tá? Precisei ir no banheiro. E nesse momento eu passei por um quarto e eu vi que tinha um som lá. Criança, curioso, eu abri a porta para ver. E todo mundo veio, não era para abrir e tal. Quem estava nesse quarto era um jovem, eu não sei que tipo de problema ele tinha, mas ele tinha uma deficiência mental e física, né? E aquilo me chocou, eu saí daquela casa, naquele dia eu estava chocado, é uma imagem que eu guardo até hoje. Anos depois é que eu fui entender que aquele era um rapaz que tinha uma deficiência, ele já devia ter perto dos seus 20 anos, eu tinha 10, 12 anos. E um outro caso, já mais adulto, né? Um casal que a gente conhecia, eram os amigos dele, ficaram sabendo que iam ter filho, e assim, até pouco tempo atrás, o pessoal não queria saber o sexo da criança. Então só faziam os pré-natais e tudo mais. E os pré-natais de 20 e poucos anos atrás, não era como os pré-natais de hoje, né? Não tinha talvez tanta tecnologia para isso. Quando a criança nasceu, ela tinha trissomia 21. E aí eu me recordo claramente que o marido, no caso, separou, foi embora, saiu de São Paulo, nós moramos aqui em São Paulo, você e eu, naquele momento, né? Ele foi embora de São Paulo e deixou a esposa com essa criança sozinha para criar a criança. Então, ok, ele falou, eu estou fora, mas a criança, como é que fica? Então você tem casos, como você falou, de abandono, de situação. Eu acho que isso vem muito, na minha impressão, desse despreparo que as pessoas tinham e, de certa forma, ainda tem, mas projetos como a Alma Aroma, eles ajudam as pessoas, não só as pessoas com deficiência, a viverem, né, uma vida produtiva. Por exemplo, o rapaz que faz aqui, o Matheus, faz os biscoitos, eu conheci muita gente, o Francisco faz os quadros, a outra a Marcela, mas também as famílias que, independente de terem ou não terem crianças, né, pessoas com deficiência, elas aprendem a conviver nessa diversidade. Você acha que isso ajuda? Ajuda. Lembra que eu falei, é inclusão, não é segregação. Então, quando você permite que pessoas com deficiência convivam com outros, o crescimento dele é muito maior. Ele fica muito mais preparado, ele se solta mais, ele tem um crescimento intelectual, porque está convivendo com outras pessoas. É como uma criança que não vai para a escola. Se ela não for à escola, ela vai estar limitada perante o outro que vai, que aprende a dividir, aprende a se relacionar. Então, isso é fundamental. Agora, quando você fala de preparado, eu acho que o maior preparo é o amor. Se a pessoa tem amor, independente da educação dela, se ela pode ser uma pessoa que nunca aprendeu a ler e escrever no interior do Brasil, ela vai cuidar daquele filho, não vai abandonar. Então, eu discordo um pouquinho. Eu acho que tem o espírito do amor. Se ela tem amor, independente do preparo que ela tenha, ela vê com empatia e se coloca no lugar dessa pessoa, dessa criança que teve e vai cuidar. Então, é falta principalmente de amor. De orientação também. Orientação, mas quando você preparo. não tem orientação, sim, você enfrenta tudo. Claro que o amor é a grande diferença. Você pode ver que muitas ONGs ou instituições que surgiram de mães ou de pais que tiveram a experiência de ter alguém com deficiência e que estão fazendo a diferença na vida de um montão de gente. Um montão de gente, proporcionando, ajudando esses pais, ajudando essas mães. Então, isso é fundamental. Quando o amor é o principal, eu digo o amor é o principal. Orientação complementa,
apoio complementa, porque lembre, nós não fazemos nada sozinho. A Almaroma, ela foi constituída, como eu falei, por 11 sócios inicialmente, hoje nós somos 5, temos alguns anjos investidores conosco e tivemos e temos vários mentores, como o Hermano Pinto, que você citou, como o próprio Spaca, como o Sérgio Muniz, e eu não vou falar mais, mas tem um montão que nos ajudaram, cada um no segmento, dando orientação e continuam dando. Porque alguns eles se tornaram investidores, aqui anjos investidores, e eles nos orientam. Então ninguém faz nada sozinho, eu não sou dono da verdade. Eu tive uma ideia, que foi inspiração, a partir dessa ideia juntei alguns que têm o mesmo propósito, como investidores, como anjos e como mentores. O Fábio Nogueira, que é do presidente do Observatório da Longevidade, também nos ajuda bastante, nos ajudou quando nós fizemos o primeiro hackathon, que era para colocar tecnologia nas bikes, para auxiliar pessoas com deficiências a fazerem um pedido através do POS. Agora, nós fizemos o script, temos documentado esse documento, né, que foi feito na FeatureCon. Inclusive, foi por causa dele que a gente ganhou, um prêmio da Associação Internacional de Feiras e Eventos, que queriam empresas que atendessem, que tivessem um projeto dentro de eventos, né, que atendesse a ONU 2030. Então, dentro da Informa, na FeatureCon, nós fizemos um hackathon junto com a FIAP, Almaroma, FIAP, FeatureCon, Informa Markets, para tecnologia. E esse projeto foi indicado lá fora e foi um dos 25 casos escolhidos no mundo, porque a gente entendia a ONU. Nós também tivemos o prazer de ganhar o Innovation Latam. Innovation Latam é um selo que diz que nós somos uma startup que tem inclusão, que tem propósito, que de 500 que concorreram, América Latina, 65, se não me engano, foram as que ganharam, e uma delas que ganhou o selo foi a Almaroma, em 2020. Então, e isso a Almaroma é uma empresa importante. recente, né? É uma entidade recente. Nós somos uma startup. Nascemos efetivamente a unidade física durante a pandemia. Precisamos de vocês, venham até aqui, divulguem. Eu já faço logo a propaganda assim. Participem. Você está na região de Perdizes, Pinheiros e adjacências? Está procurando um lugar, um espaço físico para um coworking, para uma reunião, para um encontro, para um café, para um almoço? Venha na Almaroma, porque é aqui esse espaço inclusivo que tem propósito que vai muito além da percepção superficial de quem passa, que acha que é apenas um bistrô ou um café. Nós não estamos limitados aqui. Os nossos trabalhos maiores são externos. Agora então, me conta a gente está participando de eventos, a gente tem a bike inclusiva. Colocamos no seu evento, colocamos na sua feira, na sua reunião anual de vendas, com pessoas inclusivas, com café, com delícias. A gente define o cardápio. É muito gostoso então, os biscoitos que o Matheus faz. Ao mesmo tempo, Mateus, podemos estar fazendo eventos, o mesmo evento que a gente fez, o Bazar Inclusivo aqui, nós podemos fazer esse evento na tua empresa, numa rede de shopping centers, mostrando essa turminha, incluindo de verdade. Então tem muita coisa aqui. Venha patrocinar, venha fazer parte. Esse é um outro aspecto importante. Por que o Maurício está falando de patrocínio? Porque assim, às vezes a empresa faz tudo e só não tem algum trabalho social. É o que a gente chama de prova social. Que prova social você pode fazer melhor do que de fato ajudar e fazer a diferença? E aprender, né? E se inteirar e se integrar nesse universo, que é o universo do ser humano, né? O importante desse negócio da pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. E você falou muito bem, cada um de nós tem uma deficiência, alguns deficiência visível, outros deficiência invisível ou imperceptível para a maioria das pessoas, mas todos temos algo a melhorar ou uma deficiência a vencer. É importante falar também que não é só para pessoas com deficiência. A gente coloca também no mercado de trabalho e auxilia idosos e outros grupos que não têm acesso à instrução, a treinamento e ao próprio mercado de trabalho, que estão à margem da sociedade. E um desses grupos que você está falando, que são os idosos, no caso, são vulneráveis, né? Sim. Nem todo mundo os absorve, nem todo mundo os aceita. E uma coisa importante que eu sempre digo, com sorte nós chegaremos na idade avançada. Justamente. Com sorte. E esse pessoal tem muito conhecimento a compartilhar. Eu acho assim, quando a gente percebe, você já tem 30, quando você percebe, não, já está com 40, passou dos 40, a vida passa muito rápido. E eu converso com pessoas de idade de 70, 75 anos com uma lucidez fantástica, com conhecimento ainda latente, dispostos a ajudar, porque já
passaram por a grande maioria dos estágios da vida, chegam no estágio que eles querem justamente deixar um legado. E é nessa hora que a gente poderia absorver esse povo, entender, compreender, aprender com eles. E no tempo deles. E no tempo deles, e da no forma tempo como e na eles capacidade. podem. É isso que é importante. E tantas empresas, Maurício. Existem já várias empresas trabalhando isso, trabalhando com idosos, mas precisam ter esse olhar. Não é para cumprir cota ou para parecer bonitinho na foto. Lembra, a pandemia ela deu um olhar diferente para o mercado. A Almaroma nasceu antes da pandemia. O nosso projeto já vem desde 2017, que a gente começou a desenhá-lo. Ele efetivamente, a primeira pedra nessa unidade foi quebrada em 2019, 2020, né, que veio a pandemia, não foi isso? Foi. 2020, março de 2020, quando quebramos a primeira pedra. E aí tivemos que construir, não, essa pandemia vai passar em 4 meses, é o tempo de fazer a reforma. Todo mundo achava que ia ser de 2 a 6 meses, né? Virou 2 anos. E aí tudo demorou, tudo quadriplicou de preço. Nós nascemos em 1 ano e pouquinho depois, completamos 1 ano agora em março de abertura aqui, abertura entre aspas, né? Porque abria o governo mandava fechar, aí abria mandava fechar. Então a gente precisa do apoio de vocês. Venham conhecer, venham fazer parte. Ninguém é dono da verdade, a gente faz conjuntamente, entende a sua necessidade e coloca as pessoas corretas para trabalharem com vocês. Os eventos corretos. Então, hoje a gente está em São Paulo, mas a ideia é que tenhamos franquias e que essas franquias estejam no mundo inteiro. Porque o nosso objetivo maior, lembra, quando a gente comentou, a preocupação desses pais que têm pessoas com deficiência ou próprios idosos, aonde vão morar depois, quem vai cuidar deles na ausência, principalmente pessoas com deficiência, quem? Se eles a natureza diz que o pai vai antes, essa é a preocupação. A Almaroma quer criar fundações, onde a gente tenha outras empresas envolvidas junto com a sociedade, que a gente tenha casas, no conceito de casas, uma clínica para atender ali o dia a dia, um clube e uma escola. E a escola a gente já tem nome, Como Somos, que vem de Cromo Somos. É a escola, a logomarca é a coisa mais linda, é Como Somos, com um triângulo, quadrado, círculo e assim vai, ou seja, cada um é diferente e que a gente possa tratá-los de maneiras diferentes, ou seja, o aprendizado é diferente. Só para vocês saberem, nós temos um anjo investidor aqui, o Giovanni, ele tem 19 anos, é surdo-mudo, deficiente auditivo. Ele deu uma palestra. Ele trouxe o Bruno, outro foi? colega, no dia do nosso evento, poetizando em Libras. Que é o quê? Transmitir. Como eu posso transmitir uma poesia com emoção em Libras? Foi uma aula que nós tivemos aqui. Foi fora de série. E quem vai cuidar da nossa unidade de pessoas com deficiência auditiva é o Giovanni. Ele já está cuidando. Precisa ver a alegria dele em estar conosco como anjo investidor. Muito e legal. Cuidando dessa unidade. É fora de série. Agora, eu queria falar um pouquinho dessa unidade, porque essa unidade, vamos supor, eu vou fazer algumas perguntas. Tá. Vamos supor que exista um dentista, um odontólogo, recém-formado aqui em São Paulo, querendo aproveitar o seu tempo livre para trabalhar. Será que você conhece algum lugar, um coworking, que já tenha toda a estrutura odontológica para o camarada, para a moça, para o rapaz chegar apenas com seus objetos pessoais e trabalhar? Já ouviu falar de algum lugar? Não. Já, Almaroma. Almaroma Nós temos tem uma sala aqui, odontológica, no conceito de coworking. Olha aí. Então, esse conceito de coworking, justamente, já temos 2 dentistas trabalhando conosco em dias diferentes. Na verdade, 3 dentistas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Psicólogos, psicoterapeutas, já que precisam de uma sala diferente. Não é uma sala de reunião, não é um espaço, não é uma sala de... Uma sala anual. Uma sala de médico. Já temos. Temos, aqui também na unidade. E tem o coworking. Aí tem o café. Tanto compartilhado como sala VIPs, que é a que nós estamos agora, por exemplo. Certo. Então não tem desculpa. Que você pode alugar mensalmente, diariamente ou por hora. Tem empresas que na pandemia foram obrigadas a entregar o espaço físico, porque realmente não faz sentido você ter um espaço físico tomando poeira, pagando para não usar. Então muita gente devolveu o espaço físico, né? E o lance do coworking é o seguinte, né? Recentemente falava isso com um amigo. Falou assim, escritório e tal. Gente, escritório você tem que se preocupar em colocar carpete, colocar ar-condicionado, colocar lâmpada, ver se está tudo certo, colocar o logo na porta, fazer tudo, comprar móveis, limpeza, manutenção. O coworking você chega, conecta o seu equipamento e começa a trabalhar em 2 minutos.
Em menos de 2 minutos. Justamente. É só o tempo de você conectar à internet. O coworking está pronto. Você não tem que se preocupar com nada disso. Já está tudo embutido no valor do coworking. Hoje, se alguém estiver buscando profissionais liberais, empresas, pessoas que trabalham para empresas, prestadores de serviço, que precisem de um espaço coworking nessa região, eu não recomendo nenhum outro. É Alma-Aroma, gente. Alma-Aroma por quê? Mais ainda, posso interromper? Deve. Desculpa. Se você hoje patrocinar, a gente tem algumas cotas para o espaço coworking. Então você fala assim, eu quero patrocinar anualmente. Uhum. Esse valor retorna para você Com direito de uso. com direito de uso, com descontos na nossa cafeteria, no nosso restaurante, inclusive para contratação de eventos. Então eu posso falar que a Bestcom já tem esses descontos. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente não faz só para benefício próprio. A gente vai ter que fazer de qualquer jeito. Por que não fazer para beneficiar o próximo também? Você sabe que as pessoas elas pensam muito no benefício que volta quando compram alguma coisa, principalmente online. Compra, aí tem o cashback. Vamos pensar nisso aqui como um cashback em prol do próximo, que é o que você falou no começo. É o amor. Como é que eu demonstro o meu amor? Como é que eu posso... E amor, eu estou falando de o amor ao próximo, a irmandade, ao ser humano. Somos todos da mesma raça. O pessoal às vezes discute e não percebe que está discutindo por etnia e não por raça. Raça humana é o que somos. Agora, será que o meu próximo precisa mais de mim naquele momento? Será que naquele momento eu posso ser realmente útil para o meu próximo? Estou fazendo o meu dia a dia, estou fazendo o meu trabalho, mas eu escolho fazer o meu trabalho com uma devolutiva para a sociedade. E aí que entra aquilo que eu falo sempre, Maurício, que é a prova social. O que é a prova social? É você tirar foto do lado de alguém, postar nas suas redes sociais, e aquilo é prova social. Olha que legal, eu estava do lado de uma pessoa com deficiência. Não, se você não quiser postar, não posta, mas ajuda. É mais legal você ajudar sem postar do que postar sem ajudar, que infelizmente não dá resultado nenhum. Agora, vamos falar do que dá resultado. As empresas hoje que quiserem, por exemplo, investidores agora eu estou falando, você comentou uma coisa legal, que é a franquia nacional, estadual, mundial. Como funcionaria para alguém ser um franqueado? Nós temos alguns modelos. Primeiro, a Bike Café, que é uma bike que você pode colocar num shopping, pode colocar numa região comercial, sempre acompanhado conosco e com pessoas com deficiência. Então, se você tem essa necessidade, famílias precisam, a gente vai buscar criar a possibilidade para que ela possa ter uma bike. Ela tem um poder de aquisitivo maior, essa família. Ela pode ter a cafeteria com a bike. Por quê? Porque a bike também vai para eventos. Então, as empresas estão nos convidando, eventos como a FutureCon, como outras feiras, a gente já participou, levando a bike, colocando pessoas com deficiência, atendendo, trabalhando, ganhando, incluindo, dando dignidade. Esse é um ponto essencial. Dar dignidade para a pessoa se sentir útil. Ela não é porque ela tem uma deficiência. E a gente trata igualmente. Os pais falam, isso é bom. Não trate meu filho com diferença. Não quero que o chame de especial. Ele é uma pessoa com deficiência e tem que ser tratado igual. Esse é um paradigma que tem que ser trabalhado pela sociedade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, aquilo que eu falei agora há pouco é como eu me sinto, Maurício, e talvez como eu me sinta, reflita um pouco desse inconsciente coletivo. A maioria de nós nunca foi devidamente preparada para isso. Você foi preparado para exercer a sua profissão, você foi preparado na academia que você fez, na universidade que você fez para exercer a sua profissão, nos cursos de especialização que você fez para melhorar a sua habilidade, as suas habilidades, né? Let's better our skills. Ok, mas a gente não é preparado, infelizmente, para conviver com o que é diferente. O que é diferente muitas vezes assusta, o que é diferente muitas vezes, ou o que é novo, né? Assusta, atemoriza e a pessoa não sabe como reagir. E dá trabalho. E se afasta. E dá trabalho. Agora, é impossível? Não é, eu sou prova disso. Eu convivi com um irmão que só depois que ele faleceu, e faleceu muito novo, com 44 anos, eu descobri que ele tinha um grau de autismo. Como eu era mais novo do que ele, eu sempre soube que ele tinha algo diferente. Mas eu não sabia o que era. Depois que ele faleceu, aí começaram a comentar, não, porque o irmão tinha autismo. Eu, oi? E aí você convive com alguém não estando preparado para conviver com essa pessoa, e ninguém te prepara. E quando você se descobre como parente próximo de alguém assim, você fala, puxa, como eu poderia ter agido melhor se eu soubesse? Como eu poderia, talvez, estender a mão em alguns momentos ou não estender a mão em outros momentos? Como você falou, você tem que tratar igual. Mas quando você sabe, quando você é conhecedor do fato, aquilo te prepara de alguma maneira
para você enfrentar e vencer. E só tem uma maneira de você resolver um problema. Isso eu digo sempre, Maurício, é você encarar que ele existe. Enquanto você maqueia e disfarça e você não olha para o problema de frente e fala, esse é um problema a ser resolvido, ou enfrentado, ou vencido, ou convivido, você nunca vai resolver, você nunca vai conviver, você nunca vai vencer, porque você não entende que aquilo é um problema. A deficiência ela pode ser um problema maior quando a pessoa não entende que ela precisa se adaptar. E a adaptação, que eu acho isso muito legal, que é o trabalho que você faz aqui, não é só uma adaptação da pessoa com deficiência. É a readaptação da família. Apesar que a família convive o dia a dia, talvez seja melhor adaptada, né? Ou há mais tempo adaptada. Mas como que a gente poderia, e aí eu coloco essa ótica, esse ponto de vista de quem não tem ninguém perto com deficiência, de quem de repente não convive, ou porque não gosta, ou porque não sabe, ou porque não conhece, como que o ser humano sem deficiência poderia ajudar um ser humano com deficiência, além de apoiar os projetos da Almaroma? Pode ser um voluntário em várias ONGs que existem. Por exemplo, a gente apoia duas muito fortemente, são parceiros nossos. O Lenda, que fica no Tatuapé, eles atendem mais ou menos 200 pessoas por dia. Inclusive, eles têm um trabalho muito bonito, eles pegam crianças que foram abandonadas, não é isso? Também, eles têm 4 casas, que são pessoas assistidas, hoje estão adultos, alguns já trabalham, tem menores e a maioria já é adulto, foram abandonadas quando crianças. E eles têm 4 casas em volta da escola, pertinho da escola, lá no Tatuapé. Lenda com M. Lenda com M. Eu vou soletrar Lemda. Lenda. Agora, acesse o site, está aqui o site para você ver, você vai clicar. Aproveite também, olha, uma coisa importante que você pode fazer, vou até aproveitar esse momento, Maurício, curta e compartilhe as redes sociais da Almaroma e da Lenda. Sabe por quê? E do Notea, que eu ia falar também. E do Notea. Notea, que é também uma ONG voltada, que é fundada pelo Dr. Abraham Topczynski, que é voltada para autismo. É o acolhimento do autista. Isso que é tem importante. a mesma preocupação que a Almaroma. A família morre, quem vai cuidar deles? Então, esse é o objetivo deles. Por isso que eu digo, a gente se atrai. Então, quando você pensa no bem, você vai criando a cadeia do bem e vai se juntando. Uma coisa que você não me perguntou e que todo mundo pergunta, e que eu vou fazer a pergunta para mim mesmo é: como é que você chegou nisso, Maurício? Como é que você eu ia fazer, mas esse é o momento. Pode responder. Você tem alguém na família com deficiência? Eu descobri que eu tenho. Não vou nem falar aqui, mas eu descobri depois que eu tenho. Antes do projeto, não. E eu cito uma frase do Batman. Eu não me lembro qual filme que foi, que ele fala exatamente isso. Quando a humanidade entender que não precisa de vilões para ser herói, a gente está crescendo. Interessante. Só resta o bem. Isso é de um filme do Batman. Então eu uso essa frase. Eu não preciso ter alguém na minha família. Eu preciso ter empatia. Exato. Entender e compaixão. Porque a empatia eu me coloco no lugar. A compaixão eu ajo. Eu dou um passo à frente e vou ajudar. Então, essa é a grande questão.